Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma terça-feira nós estamos aqui, às 5 da manhã. Eu tinha dado uma pequena pausa, né, por questão de saúde, eu não, peguei uma virose aí e não estava muito bem. Mas agora recuperada, né, nós já vamos prosseguir, estamos no nono capítulo. Nono capítulo, a nossa última live, né, foi aí uma bênção com o missionário George Alves, um conterrâneo, né, que hoje está em Moçambique, juntamente com a sua família, com a sua esposa Mônica. E aí com projetos maravilhosos, projetos lindos. Se você não assistiu a nossa última live, assista. Eu deixei na descrição também o Pix do George para contribuições para o projeto Casa Nutri. Eles trabalham com alfabetização de crianças e também ali cuidam daquelas crianças, não só na parte de alfabetização, mas evangelização, alimentação. Então eu peço que vocês deem uma atenção ali, ok? Continuamos aqui sem fundo musical, né? Porque, infelizmente, está dando problema, né? Quando eu compartilho as lives. E é isso. Entre, acesse a loja, a nossa loja de t-shirts cristãs, www.holydress com H, né? Holy, HOLYDRES, holydress.com.br. Lá tem t-shirts masculinas, femininas, infantis, tem bonés, tem canecas. Então, com mensagens que tocam a alma, mensagens bíblicas. É uma forma de evangelizar, uma forma de glorificar o nome de Jesus. Ok? Então, vamos... Live passada, nós começamos, né, com o missionário George. Ele começou a falar do capítulo 9. É o nosso último capítulo. Mais uma vez aqui, nós apresentamos o livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora, assim como 9 são os meses de gestação de uma mulher, né, o normal, são 9 os capítulos, e o nosso último capítulo, uma herança para o Pai. Uma herança para o Pai. Vamos começar? Vamos orar primeiramente e vamos dar início. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, nessa manhã. Nós exaltamos o teu santo nome, dizendo que tu és digno, Senhor, tu és digno, e é unicamente pelo Senhor que nós estamos aqui. Com sono, cansados, fatigados, mas estamos aqui, Senhor Deus, obedecendo a tua voz, obedecendo, Senhor Deus, a tua mensagem, Senhor Deus, ecoando a tua mensagem, porque a mensagem é tua, Senhor. Então, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nessa manhã, nos cobre com teu sangue, Senhor. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Guarda a minha casa, nos esconde, Senhor, no teu alto esconderijo. Nos esconde, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos, Senhor Deus. Esconde cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir essa live pelo Instagram, aqueles que vão assistir pelo Facebook, aqueles que vão assistir pelo YouTube. Senhor, que a tua graça seja multiplicada sobre nós. Nos fortalece, Senhor. Passa o teu sangue nessa hora, Senhor Deus, sobre a nossa mente. Nos veste, Senhor Deus, com as tuas vestes, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna. Coloca a palavra certa, Senhor Deus, na minha boca. Envia os teus anjos, Senhor, e a tua presença gloriosa, a presença do teu Espírito, o teu Espírito que convence, o teu Espírito que dá discernimento,
O teu Espírito, Senhor, que traz revelação. O teu Espírito, Senhor Deus, que clama, Abba Pai, que adota. O teu Espírito que lança fora o medo. O teu Espírito, ó Deus, o teu Espírito que vivifica. O teu Espírito, ó Deus, que nos dá vida eterna. Aleluia. Aleluia. Nós exaltamos o teu nome. Exaltamos a pessoa de Jesus de Nazaré. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos comprou, que nos remiu. Aquele, Senhor Deus, que está sentado à tua direita e rege as nações da terra. Sabendo, Senhor Deus, que nada foge ao teu controle, que tudo está patente diante dos teus olhos, e que o Senhor nos enxerga, o Senhor nos vê, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, meu Deus. Te entregamos, Senhor Deus, essa manhã, a nossa manhã, Senhor, sabendo que tudo já é teu, que tu reinas, Senhor, tu reinas do teu trono, tu reinas, Pai. Tu és rei. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Amém. Amém. Vamos começar. Então, uma herança para o pai. Em Isaías 43:1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha só as palavras do nosso Senhor. Tu és meu. Então, o Senhor é o nosso proprietário. Ele nos remiu, ele nos chamou, né? E a voz do Senhor, quando ecoa nos chamando pelo nome, não é só um mero chamamento, é a criação de uma nova realidade. É a criação no mundo espiritual. Ele chama à existência aquilo que já existe, né? E aquilo se materializa. Então, quando ele nos chama pelo nome, ali ele está o quê? Chamando à existência a nossa identidade original. Aquilo que ele preparou um dia para nós antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então aqui ele diz: agora diz o Senhor, não é qualquer pessoa que diz, é o Senhor dos exércitos, é aquele que tem voz de muitas águas, é aquele que fala e o mundo é criado, e o mundo vem à existência, é aquele que dá uma ordem e a sua palavra não volta vazia. Que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então ele criou Jacó, mas formou Israel, mudando o seu nome, mudando a sua identidade, formando ele novamente, fazendo dele uma nova criação, assim como fez conosco, quando nós nos unimos a Jesus de Nazaré. Então ele nos remiu. Não temas, o Senhor nos fala essa noite, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nós somos do Senhor. Um investidor financeiro experiente, ele não faz uso do seu dinheiro sem planejamento. Deus é um investidor excepcional e, embora não necessite de lucro algum, não investe sem esperá-lo. Talvez você ache tais termos inadequados, mas o que aconteceu na cruz foi uma transação financeira. Isso está na página, para quem estiver acompanhando. Nós estamos capítulo 9, página 159. Foi uma transação financeira. Fala em termos espirituais, claro. A humanidade, em razão do pecado, foi uma terra loteada e vendida. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou, Colossenses 1,13, e a palavra grega usada é exagorazo, que significa que ele nos tirou do poder de outro senhor mediante pagamento de um preço. O Pai fez um grande investimento no ramo imobiliário espiritual, ao comprar quinhões ou porções de terra
e a moeda usada foi o sangue do cordeiro. Com isso formou uma grande herança. Na verdade, em Apocalipse, né, nós somos pó, nós fomos formados do pó da terra. Né? E essa terra ela foi loteada, ela foi vendida quando o homem se rendeu ao pecado, quando o homem caiu ainda no jardim do Éden. E em Apocalipse, é interessante, quando João, ele chora porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos. Na verdade, o livro que é descrito ali em Apocalipse é um rolo. É um rolo, é um documento, né? E é o documento da terra, é a propriedade da terra. E ali João, tendo aquela experiência, aquele arrebatamento de espírito, sendo levado da ilha de Patmos até aquele lugar onde ele viu o trono de Deus, onde ele viu aquele rolo, onde ele viu o ancião de dias, que não abriu o rolo nem desatou os selos. Mas o anjo chega para João e diz assim, não chore, né? Não chore, né? Porque alguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos, né? E esse documento é a escritura da terra. E somente Jesus de Nazaré, ele foi encontrado digno de abrir o livro, de abrir o rolo, de desatar os selos. Por quê? Porque isso era uma prática comum naquela época para alguém que resgatava a terra, que resgatava a posse da terra. Foi isso que Jesus Cristo fez. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez. Ele comprou de volta, mediante preço, resgate, remissão. Ele pagou o preço e agora ele tomou de volta o que é a posse do que já era dele. Ele pagou o preço e ele tomou de volta o documento. Ele é o único digno de abrir o documento, de desatar os selos, porque ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Salmo 127 diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. A sua recompensa, o fruto do ventre. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma herança. Olha que poderoso que está falando aqui no Salmo 127. O Salmo 127 trazem a contraposição em ter uma casa que é propriedade do Senhor e outra que não é. Né? O Salmo 127, ele já começa falando isso. Né? Mostrando a realidade de uma casa que é firmada no senhorio de Jesus, de Cristo, de Deus, e uma casa que não é firmada no senhorio de Deus. Na casa que não é de Deus, é inútil, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. É inútil. Se o Senhor não edificar a casa, inútil trabalham os que a edificam. É assim que inicia o Salmo. E isso que eu li anteriormente está no verso 2 do Salmo 127. Isso porque, independente de quanta afeição, zelo, cuidado você tem pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus bens materiais, pelos bens materiais que entesourou, para lhes deixar como herança, quão bem-sucedidos sejam nessa vida, se Jesus não for o Senhor da casa, tendo-a comprado com o seu sangue, o fim será o mesmo, morte eterna. O fim será o mesmo, independente de quão boa é a sua vida aqui nessa terra, de quão bem-sucedido você é, de quão bons planos você fez e executou aqui. Se Jesus não for o Senhor da sua casa, da sua vida, da sua linhagem, da sua família, o fim é morte eterna. O plano de um bom pai sempre é o mesmo: família estruturada. Jesus deu a si mesmo por isso e espera a recompensa.
quando Deus chamou Noé para o grande empreendimento da arca, aos olhos humanos foi uma grande ironia. Pense bem, Noé não era arquiteto, engenheiro, muito menos marceneiro. Deus, como no tempo de Noé, está alinhando todas as coisas para a volta de Jesus. E deu, nesse isolamento, né? Eu escrevi o livro, comecei a escrever o livro na época do isolamento. Deu, nesse isolamento, uma nova chance de voltarmos a Ele, voltarmos para nossas famílias e repensar prioridades. Infelizmente, quanto mais velhos, mais rápido esquecemos. Né? Tem até uma pesquisa que diz, né, que aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós lemos, nós esquecemos nas próximas 72 horas. Então, quanto mais velhos, mais rápido nós esquecemos. A arca está em construção e o Senhor conta com sua igreja para ouvir a sua voz, a sua instrução, ainda que pareça loucura ou improvável, como foi para Noé. Para Noé foi uma loucura. Imagina só, um agricultor ouvir a voz de Deus para construir um empreendimento faraônico, né? Foi um empreendimento gigantesco. A arca era gigante, com medidas que ele jamais teria imaginado. E com pouca mão de obra, né? E eu acredito também que foi difícil juntar todos os recursos para construir a arca. Não por falta de recursos, mas pela magnitude mesmo do projeto que Deus colocou nas mãos de Noé. Então parece loucura tudo que aconteceu. A arca está em construção e o Senhor conta com a sua igreja para ouvir a sua voz, a sua instrução, ainda que pareça loucura ou improvável. E cada homem e mulher de Deus consiga incluir toda a sua família nos seus planos. Né? Lembra que nós falamos de famílias sacerdotais. Fizemos a comparação entre Moisés e Josué, né? A diferença que Moisés foi um grande líder e deixou um substituto. Né? Deus, ele falou para Moisés quem ia substituir Moisés. E Moisés, de uma certa forma, ele preparou Josué, mas ele não preparou a sua família. Já Josué, ele não deixou um substituto, mas ele deixou a sua família preparada. Ele diz, olha, hoje vocês escolhem, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, houve uma grande diferença. Nós falamos de famílias sacerdotais, que esse é o plano do Senhor, desde sempre, desde que ele criou o homem, desde que ele formou Adão e colocou Adão no jardim do Éden e dali retirou de Adão a sua esposa. O plano de Deus são famílias sacerdotais, famílias que se relacionam com Deus, famílias que ouvem a voz do Senhor, linhagens inteiras separadas para o Senhor, imagem e semelhança, pessoas que vão proclamar no seu ser, na sua imagem, na sua semelhança, as grandezas de Deus, quem é o Senhor. E isso está lá confirmado na carta de Pedro, né? Sacerdócio santo, real, né? Chamado para proclamar as grandezas do Senhor. A certeza de que a arca daria certo veio da palavra que saiu da boca de Deus para Noé. Este confiou no poder da semente divina e perseverou até o fim. Então nós começamos lá no primeiro capítulo falando da semente, do poder da semente. Então a certeza daquele empreendimento gigantesco, improvável para quem olhasse humanamente falando, a certeza daquilo tudo veio da palavra que saiu da boca de Deus, da instrução que saiu da boca de Deus, do chamado de Deus para Noé dizer, olha Noé, constrói uma arca, eu te dei todas as instruções, eu te dei, né, toda a metragem, faz assim, usa betume, usa a madeira X, faz com as dimensões X, Y, coloca os animais, um casal de cada animal impuro,
sete exemplares de animais puros, coloca dentro da arca, faz a arca da forma que eu te instruí. Então a certeza veio de um Deus que chama a existência aquilo que não existe, de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que governa todas as coisas, de um Deus que não é pego com calças curtas, que não é pego despercebido, de um Deus que tem o curso da história em suas mãos, de um Deus que já nos anunciou qual o fim da história. Jesus vencedor antes da fundação do mundo. A palavra que sai da sua boca não volta vazia, não voltou vazia. Jesus de Nazaré, a palavra viva que veio ao mundo e comprou de volta a propriedade da terra para o Pai. Comprou uma herança para o Pai, fez um investimento para o Pai. Esse investimento somos nós, esse investimento é a terra, é a escritura da terra. Somos nós, a sua herança. Nós somos o investimento do Senhor. Aleluia. Mateus 24, do 37 ao 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão perceber. As pessoas não vão perceber. Missionária Erlane, bom dia. Ela colocou aqui: cheguei atrasada, mas estou aqui. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Obrigada, querida, pela sua presença. Obrigada, mãe, Pati. Vamos lá. Então as pessoas não vão se aperceber, mas aqueles que ousarem ouvir a voz do Senhor, como Noé ouviu, ousou ouvir a voz do Senhor, obedecer, incluir a sua família no plano de Deus. Ele estava preparado. Dentre as características do texto profético acima, atente-se, Noé e sua família estavam prontos. Noé e sua família estavam prontos ao entrarem na arca. Noé representa a geração do fim que crê em Jesus Cristo e que testemunhará como família para a salvação de muitos que entrarão na arca. Então, o que simboliza para nós aqueles animais? Muitos que vão entrar na arca. Né? Ali tinha animais puros, animais impuros. Um casal de impuros, sete puros. Ou seja, ali simbolizava tanto judeus quanto gentios ali dentro da arca. E o nosso trabalho, como Paulo falou, como cooperadores de Cristo, é colocar pessoas na arca. Colocar pessoas na arca, chamar pessoas à arca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós vamos entrar em outro subtópico, que nós vamos falar das festas, do cumprimento profético, né? A visão profética das festas judaicas de uma forma bem sucinta. Nós vamos falar aqui porque é importante para o entendimento do capítulo. Então, a certeza da colheita, nós vamos entrar nesse subtópico, a certeza da colheita. As festas judaicas de colheita nos ensinam muito e vale a pena darmos a atenção simbólico-profética devida. Na festa das primícias, a oferta de movimento apresentada ao Eterno pelo sacerdote era composta de grãos asmos, sem fermento, representando o Cordeiro de Deus. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizestes a sua colheita, então trareis um molho, ou seja, um pouco, né, um pedaço,
uma porção, trazeis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, preste atenção a isso, no dia seguinte ao sábado, qual é o dia seguinte ao sábado, gente? O domingo. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Isso é quanto às primícias. Desta forma, como a oferta apresentada no ensaio geral era sem fermento, ela própria representa aquele que é o único sem fermento, ou seja, o Cordeiro de Deus imaculado, sem pecado. Sem fermento é sem pecado, sem orgulho, né? Sem soberba, ele não incha, ele é sem pecado. Aqui falava de Cristo. Tanto a oferta é Cristo como o sacerdote é Cristo. Ele representava aquele que é o único sem fermento, ou seja, o Cordeiro de Deus imaculado sem pecado, o qual ressuscitou no exato dia da festa das primícias, cumprindo efetivamente o ensaio geral que se referia a cada ano. Ou seja, Jesus ele foi movido, aquele molho, ele foi movido quando? Representando Cristo. Foi movido no dia, um dia depois do sábado. Foi o dia que Cristo ressuscitou. O dia que Cristo ressuscitou, ali cumprindo a festa das primícias. Na pessoa de Jesus, nós temos falado aqui nas lives, desde o início, né, falando que tudo foi cumprido na pessoa de Jesus de Nazaré. Nele, como diz em Colossenses, habita todos os tesouros escondidos. Nele nós temos tudo que nós necessitamos. Ele cumpriu o que era sombra, ele é a realidade. Ele é a realidade. Aleluia. Na festa de Pentecostes, os primeiros frutos foram apresentados ao Eterno no exato dia da festa de Pentecostes, cumprindo efetivamente o ensaio geral que se repetia a cada ano. Diz assim, Levítico 26, do 16 ao 17. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam da casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento. Aqui já tem fermento, olha só. Como oferta movida dos primeiros frutos. Isso na festa de Pentecostes. Observa-se que na festa de Pentecostes são levados ao sacerdote 2 pães. E aqui tem o nome em hebraico que eu não vou falar porque eu não vou saber falar aqui a pronúncia. Ao sacerdote 2 pães levedados, ou seja, com fermento, para que ele os apresente como oferta movida perante o Eterno. Estes pães representam judeus e gentios. Olha só como a Bíblia o tempo todo está falando a mesma coisa. Nós acabamos de falar da arca, né, do que simbolizava aqueles animais puros e impuros na arca, dali da lei também que está em Levítico, né, falando da carne pura e impura, do que é que poderia comer, do que não poderia comer. E aí nós lembramos de Pedro, da visão de Pedro, quando Deus faz aquele lençol descer ali ao meio-dia, e Pedro vê quadrúpedes e todo tipo de animal impuro, e Deus fala, Pedro, mata e come. E Pedro fala, Senhor, nenhuma carne imunda, nunca nenhuma carne imunda chegou à minha boca, eu nunca comi nada impuro. E Deus fala para Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E ali logo em seguida chega um servo de Cornélio e chama Pedro, dizendo que Cornélio, que era um gentio, estava esperando Pedro lá na casa dele, porque tinha tido uma visão com Pedro, e Pedro vai e prega, e o Espírito Santo é derramado sobre a casa de Cornélio, e todos aqueles que Cornélio tinha chamado
a esperar Pedro naquele momento. E eles são batizados. E Pedro disse, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque o Espírito veio, né, sobre carne que ele considerava impura, a carne do gentio. Ele considerava impura. Então vamos prosseguir. Que representam aqui, estes pães representam judeus e gentios. Os dois povos que figuraram como os primeiros frutos apresentados ao Eterno. A festa de Pentecostes aponta para o início do tempo da Igreja do Eterno, composta por judeus e gentios arrependidos dos seus pecados. Êxodo 34, 22a fala assim: também guardarás a festa das semanas, o Shavuot, a festa de Pentecostes, também chamada de festas da semana ou Shavuot, que é a festa das primícias da cega do trigo. As primícias da colheita. Em Mateus 3, do 11 ao 12, gente, se eu estiver falando muito rápido, se tiver de difícil entendimento, vocês me falam, ok? Se tiver tudo ok aí, entendendo, também dá um feedback aí. Mateus 3, 11 fala assim: e eu em verdade vos digo, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. Limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quem falou isso foi João Batista. Observe que João Batista fez referência ao batismo com o Espírito Santo, evento este que viria a ocorrer no dia da festa de Pentecostes, conforme disposto em Atos 2, 1, com a colheita das primeiras almas, ou seja, das primícias para Deus, né? Das primeiras almas, dos primeiros frutos. Nós somos frutos para o Senhor. Atos 2, 41. Atos 2, 1 e 41 diz assim: e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, entraram todos concordemente no mesmo lugar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam as suas palavras, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, depois do discurso de Pedro, né? Ora, considerando que a celebração da colheita dos primeiros frutos do trigo ocorre exatamente na festa de Pentecostes, conforme Êxodo 34, 22, e considerando que as primeiras almas da Igreja do Eterno foram colhidas exatamente na festa de Pentecostes, conforme Atos 2, 1, 41, se conclui que o trigo na profecia de João Batista representa a Igreja de Yeshua. Aqui, porque nós estamos falando de frutos, nós estamos trazendo esse arcabouço aqui profético das festas, para que nós tenhamos um entendimento também de cumprimento, né, do que é sombra, do que foi cumprido em Cristo, para nós avançarmos. Ainda tem muita coisa ainda do capítulo 9 que vem nas próximas lives, mas para nós entendermos. Na festa das trombetas, as colheitas cessavam. Era a época de adoração no templo. Como visto, a festa das primícias foram cumpridas por Jesus, e as das semanas ou Pentecostes iniciou o cumprimento no cenáculo pela igreja primitiva. Tiago 1,18 diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, Tiago falando ali, olha, nós somos os primeiros frutos daquilo que o Senhor fez. Nós somos o cumprimento da festa. Jesus, certa vez, contou uma parábola sobre um pai de família, Deus, que plantou uma vinha, Israel natural, e a arrendou a uns lavradores, né, os sacerdotes,
Mas, chegada a hora de receber os frutos, os servos enviados, profetas, pelo dono da vinha, foram alguns espancados e outros mortos pelos lavradores. Até que o pai de família enviou o seu filho, né, Jesus, representando ali Jesus, o qual foi morto por ser herdeiro, por ser o dono da vinha, né, o herdeiro da vinha. Aí diz assim na parábola: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que ele fará com estes lavradores? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que o Senhor da vinha fará com estes lavradores? Dizem-lhe eles: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhes entreguem os frutos. Que a seu tempo lhes entreguem os frutos. O Senhor espera os nossos frutos. O Senhor espera colher aquilo que Ele semeou. E Ele semeou do seu Espírito em nós. Ele espera colher do fruto do Espírito em nós. Ele espera colher filhos e filhas segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O Senhor não fez nenhum investimento à toa, como eu comecei a falar, como eu comecei o capítulo 9. Todo bom investidor, ele faz investimentos calculados esperando a recompensa, esperando os lucros daquele investimento. E o Senhor fez um alto investimento, pago com sangue. O Senhor espera os frutos da vinha que Ele mesmo preparou. Essa parábola, em Mateus 21, ela fala que o Senhor mesmo plantou a vinha, o Senhor mesmo edificou uma torre. Mas os primeiros lavradores, eles foram maus. Eles queriam se apossar da vinha. Eles queriam ser os donos da vinha. Não queira ser o dono da vinha, queira ser o cooperador daquilo que Deus está fazendo, como o apóstolo Paulo falou. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Cristo profetizou sobre mim e sobre você. Cristo, contando essa parábola, ele profetizava sobre nós. No tempo certo, entregaremos os frutos que cabem ao Senhor. Ele depositou em sua igreja algo muito precioso, a semente divina. Até lá, esperamos as chuvas de avivamento do Espírito Santo, que fortalecerão os frutos, né? Se você acompanhou as lives, você está entendendo do que é que eu estou falando. Por que chuvas que fortalecerão o fruto? Porque são as últimas chuvas. Nós temos a temporã e a serôdia, as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras derramadas em Pentecostes. Nós esperamos as últimas chuvas. Nós esperamos as chuvas. As últimas chuvas eram chuvas que vinham para fortalecer o fruto antes da colheita. Eram chuvas diferentes das primeiras chuvas. Mas eram chuvas, igualmente chuvas. Aleluia! Nós esperamos chuvas de avivamento e como nós precisamos. Chuvas que fortalecerão o fruto, dando um crescimento exponencial, e o mundo reconhecerá a face do Senhor em nós. O mundo reconhecerá a face do Senhor em nós. Isaías 61, do 9 ao 11, fala assim: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Semente bendita do Senhor. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para
todas as nações. O Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. O Senhor faz brotar através da semente divina, semeada nos corações, justiça e louvor para as nações. Famílias sacerdotais, linhagens sacerdotais, nós somos sacerdócio do Senhor. Famílias preparadas, famílias que andam na contramão, como Noé andou na contramão desse mundo com a sua família. Que ouviu a voz do Senhor numa geração, no meio de uma geração adúltera que só ouve a própria voz. Noé ousou ouvir a voz do Senhor. Já estamos encaminhando aqui para o final da live. Isso certamente ocorrerá, não por méritos humanos, mas pela palavra que foi empenhada da boca do Altíssimo, para que o ide do Senhor seja completo na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E o nosso rei volte. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isso está em Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia! A palavra que o Senhor empenhou não foi em vão. A palavra viva que é o Senhor tendo sido semeada aqui. O que foi que Jesus falou? O grão de trigo, se ele não cair na terra e morrer, ele ficará sozinho, mas ele caindo na terra e morrendo, ele dará muito fruto. Ele falava da sua própria morte e ressurreição. Ele foi semeado aqui nessa terra. O Senhor foi semeado e o fruto é abundante, o bendito fruto do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e se alegrará, e se alegrará. A palavra profética em Isaías nos garante. Não é o nosso muito esforço, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. É pela palavra que saiu da boca do Senhor. Que garantia nós temos? Que garantia nós temos que nós seríamos uma bênção, que nós frutificaríamos, que nós entregaríamos os frutos nas mãos do Senhor? Que garantia nós temos? A graça do Senhor, a palavra que saiu da boca do Senhor, a palavra que não volta vazia, a semente divina que foi plantada em nós. Tudo é dele, por ele, para ele. Ele empenhou, ele fez e ele colherá. Ele preparou a nossa terra. Nós falamos do capítulo preparando a terra. Ele rega, ele dá o crescimento, como diz Paulo. Ele cuida da sua vinha. Aleluia. E eu termino a nossa live, mas ainda não sai não, nós vamos orar ainda. Com Colossenses 1, do 26 ao 27, que diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, para ser cumprido o que disse em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e as nações reconhecerão o Senhor. As nações, imagem e semelhança de Cristo, as nações reconhecerão o Senhor através da nossa face, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Talvez você tenha apoiado o seu coração, tenha colocado a sua confiança em tantas coisas nesse tempo. Mas só uma coisa é necessária para que nós coloquemos a nossa confiança: Cristo dentro de nós. Porque, como disse o apóstolo Paulo, tesouros nos foi dado, foi colocado dentro de nós, tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Aleluia,
Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, nós vamos parar por aqui. O nosso próximo subtópico é desejam matar Nabote. Nós já vamos entrar ali na doutrina de Jezabel. Não é espírito de Jezabel. Nós vamos falar da doutrina de Jezabel, denunciada ali pelo próprio Jesus na igreja de Tiatira. E na próxima live, se assim o Pai permitir, nós estaremos aqui. Nós estaremos aqui. E vamos sair dessa live com a certeza de que o Senhor espera frutos, que o Senhor fez um investimento, o Senhor espera frutos de nós e que o Senhor colherá, que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e Ele ficará satisfeito. Porque Ele não investiu à toa. Ele não investiu à toa em nós. E nós, pela graça do Senhor, entregaremos frutos. Entregaremos frutos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Te damos graças pelo teu amor, pelo teu favor. Te damos graças porque o Senhor empenhou a tua palavra. Te damos graças porque tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor mesmo nos trouxe à existência, Senhor, quando nós não existíamos. O Senhor nos trouxe à existência, Senhor, a existência carnal e nos trouxe à existência de uma nova criação em Cristo Jesus, Senhor, quando era impossível para nós, o Senhor nos trouxe à existência, o Senhor fez os céus e a terra pelo poder da tua palavra, Senhor, o Senhor trouxe os mundos à existência, Senhor, Deus, pelo abrir da tua boca, Senhor. Ó Senhor, nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, Senhor Deus. O Senhor empenhou, o Senhor comprou de volta a posse da terra no teu sangue. E o Senhor foi o único digno, achado digno, Senhor Deus, de abrir o rolo e desatar os selos da propriedade da terra que o Senhor readquiriu. O Senhor readquiriu. O Senhor é o único digno. O Senhor é a palavra viva que foi empenhada. O Senhor é a palavra que foi semeada e que frutificará abundantemente, Senhor. Abundantemente o Senhor verá o fruto do teu trabalho e ficará satisfeito. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Multiplica graça sobre nós. Multiplica graça sobre nós. Multiplica graça, Senhor, como o Senhor multiplicou graça sobre Sara, como o Senhor modificou o nome dela, derramando graça, derramando favor, fazendo dela fazendo de uma terra estéril que era Sara, uma terra abundante e fértil, semeando ali Isaac, Senhor, no ventre de Sara. Faz da nossa terra uma terra fértil, Senhor, pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, nos ajuda a cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor Deus, nos faz diligentes como Noé, Senhor, que ouve a tua voz, Senhor Deus, e obedece às tuas instruções, ó Deus. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fortalece a nossa fé, ó Deus. Fortalece, Senhor. Fortalece os nossos joelhos, as nossas mãos, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus. E guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Guarda-nos debaixo das tuas asas. Guarda-nos debaixo do teu sangue. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. A respeito das nossas famílias, nos ajuda a preparar as nossas famílias como famílias sacerdotais, como linhagem santa para o Senhor, como sacerdócio real e vivo para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todas as artimanhas de Satanás caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O despertador aqui do celular do meu esposo já tocou. Amém, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a cada um que está aqui nessa live, a cada um que vai ver essa live pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube também. Se você não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, mergulhando na palavra, vai lá na minha bio, se inscreve, em nome de Jesus. Acesse a nossa loja, Holy Dress, como eu falei no início. Se você não assistiu a live passada, assista.
contribua com o projeto do Missionário Geórgio. O Pix está lá na descrição, da Casa Nutri lá, em nome de Jesus. Amém? Até a nossa próxima live.